E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar com as nossas ferramentas de seleção e que a gente usa para recortar. A próxima que a gente tem aqui é a ferramenta da varinha mágica. A varinha mágica que as pessoas acabam utilizando ela de qualquer maneira, né? Então, se você, por exemplo, pegar uma outra foto, vou abrir uma outra imagem aqui para fazer o teste da varinha mágica. Então, se você pegar uma outra imagem um pouco mais difícil, mais complexa, e tentar selecionar a partir da varinha mágica, talvez você não consiga obter uma seleção tão boa assim. Então, se você tentar selecionar, por exemplo, essa imagem através da varinha mágica, você vai ter uma seleção que não é tão eficiente, né? Então, ela não sabe ler muito bem, por exemplo, essas finalizações aqui, ó, de superfície, tá vendo? Então aqui, ó, as ranhuras do dedo acabam ficando muito para dentro, então isso não faz muito sentido, aqui ela não comeu a unha, né? E aqui a varinha não funciona muito bem. Então, principalmente objetos orgânicos, assim, tá vendo? Ela não consegue interpretar essa transição de cor. Então a varinha mágica tem sim o seu uso e o uso não é aqui. Então, até aquelas figurinhas, por exemplo, que você vê no WhatsApp, tem muitas delas que são recortadas com varinha mágica, né? Mas é só feito para fazer um recorte tosco mesmo, então não tem nenhuma obrigação técnica, nenhuma obrigação de ter um esmero técnico nessa seleção. Então aqui, em alguns casos, né, a varinha mágica ela acaba se apresentando como uma forma de você fazer a seleção de maneira rápida, de maneira eficiente e com uma ótima qualidade. Então, uma dessas situações em que a varinha mágica se apresenta como uma boa opção para fazer seleção é quando eu tenho um fundo com bastante contraste, eu tenho um fundo bastante contrastado. Aqui eu tenho uma imagem cinza escuro em cima de um fundo praticamente branco. Ele não é totalmente branco, eu vou abrir aqui o níveis e fazer um tratamento da imagem só para vocês poderem ver que ela não é totalmente branca, né? Então vocês percebem, por exemplo, aqui que tem uma borda, ó, esfumaçada cinza, ó, então por aqui assim não é exatamente branco, tá vendo? Se você é que eu escureci bem aqui para criar essa dramaticidade aqui para vocês poderem ver onde tem, onde não tem cor. Então lá em cima, sim, é totalmente branco, mas aqui nessas áreas não é exatamente branco lá na imagem original. Então aqui eu tenho um pouco de cinza e outras coisas. Mas mesmo assim, é possível controlar essa tolerância de cores, de transição pequena de cores. Então, se eu tivesse aqui uma transição muito grande, tipo um gradiente diferente, né, um gradiente um pouco mais complexo, vou até fazer ele preto e branco para vocês poderem ver o que eu estou falando, tá? Então, vou fazer aqui um gradiente básico do preto para o branco, tá vendo? Então, aqui eu vou dar um OK. Então, aqui a gente tem um gradiente feito do preto para o branco, ó. Tá vendo? Então, legal. Como é que a varinha mágica e essa tolerância dela funciona? Então, quando você seleciona a varinha mágica, aqui em cima ele tem algumas configurações, tá vendo? Então uma dessas configurações, por exemplo, é o tamanho do sample size. Sample size é o tamanho da amostra que a varinha mágica vai gerar para você fazer essa seleção. Então eu vou ter que fazer o gradiente de outra maneira aqui, porque senão eu não consigo transformar isso num objeto, não consigo sim. É, então, por exemplo, assim, sample size é uma maneira como você consegue tratar, consegue selecionar essa amostra. Então, por exemplo, eu posso pegar uma amostra muito pequenininha, ou seja, só um pontinho mesmo, normal, então é um único pixel, ou essa minha amostra ela pode ser maior. Então, quando você seleciona aqui a varinha, lá em cima eu tenho esse sample size. Aqui está 3 por 3, né? A média 3 por 3. Isso significa que ele vai pegar uma areazinha aqui 3 por 3, fazer uma média e vai tratar aquilo como a base para a minha seleção. Se aquilo tiver a cor cinza, ele vai tentar selecionar as cores parecidas que estão em volta. E conforme essa tolerância que eu aumento ou diminuo, ele vai tolerar mais diferença de cor ou menos diferença de cor. Então, por exemplo, numa seleção point sample, é só um único ponto, então ele vai pegar um único pixel que está aqui. Então ele vai criar uma seleção, por exemplo, dentro dessa transição, porque meu nível de tolerância permite que ele faça a variação vindo daqui até lá. Mas se o meu point sample fosse 11 por 11, essa tolerância seria maior. Então aqui, por exemplo, talvez eu tivesse uma tolerância ainda maior. Ele não deu uma tolerância maior porque por causa do nível de cinza e o nível de contraste da onde eu selecionei ficou igual. Mas é assim que ele trabalha. Então ele trabalha com áreas que são maiores e com áreas que ele analisa de maneira mais ampla. Então é isso que significa esse sample size. Geralmente eu deixo ele 3 por 3 porque é uma área que ele não precisa analisar muita superfície, mas ele não analisa um único pontinho. E aí o que tem de grande importância aqui é essa tolerância. Essa tolerância é muito interessante. Então, por exemplo, vou dizer que eu vou colocar aqui tolerância 5.
só para vocês verem como funciona. Eu vou clicar e selecionar o gradiente, essa tolerância vai me permitir uma seleção de uma área desse tamanho. Agora, se eu colocar seleção aqui com tolerância 50, a área de seleção fica muito maior, porque ele vai analisar uma área pequenininha, mas ele tolera essa transição de cor de uma maneira maior. Então, por exemplo, esse cinza escuro para esse cinza aqui que é bem mais claro, na tolerância de 50, ele ele acaba fazendo com que a seleção fique tanto na área escura quanto na área clara. Se minha tolerância fosse 1, isso não aconteceria. Eu não ia conseguir selecionar esse cara aqui junto com aquele lá. Então eu ia selecionar, fazer uma seleção bem menor do que isso, né? Uma seleção que não seria nem perto disso. Eu vou dar um selecionar, desselecionar aqui e vou tentar selecionar mais uma vez. Então isso aqui é uma tolerância de 1. Então você sabendo trabalhar com essa tolerância e com esse tamanho da amostra, você já consegue fazer uma seleção com a varinha mágica bem feita, tá? Então vamos. Basicamente tudo que você precisa saber é isso. Esse último cara que está aqui, o Sample All Layers, é porque eu poderia tratar como se fosse uma imagem só. Se eu tivesse vários layers empilhados, um em cima do outro, um por cima do outro, mesmo assim, esse Sample All Layers trataria a varinha mágica. A varinha mágica trataria isso como se fosse uma layer toda mesclada, né? Então é isso que esse Sample All Layers significa. Mas a tolerância padrão da varinha mágica é 32. Então é assim que ela começa. Então se você, por exemplo, pegar uma tolerância pequena, então eu vou pegar aqui a minha imagem, tá? A minha imagem aqui que está E aqui está bem facilitado, porque como eu tenho bordas com bastante contraste, né? Então, por exemplo, aqui a borda branca tem um contraste muito bom com a imagem, que é cinza escuro, então essa tolerância poderia até ser menor, que mesmo assim ela faria seleção. Mas olha, vamos ver a diferença da gente fazer isso com uma tolerância bem baixa e uma tolerância um pouco mais alta. Então, eu vou pegar uma tolerância baixa aqui, tipo 2, e vou fazer a seleção aqui, vou clicar na área branca. Quando eu estou clicando na área branca, o que eu estou dizendo é para selecionar somente essa área branca e tudo aquilo que tiver tolerância de 2. Então, vou apertar aqui e fazer a seleção. Então, nesse sentido, ó, por exemplo, a seleção com tolerância 2 não foi muito bem, porque ela não conseguiu contornar bem a imagem, já não selecionou uma grande parte das coisas que eu gostaria. Então, eu vou selecionar e desselecionar. Mas quando eu volto e coloco uma tolerância de 10, ou seja, agora eu estou permitindo uma tolerância maior a partir do ponto 3 por 3 que eu estou selecionando, a tolerância de 10, essa seleção vai melhorar bastante. Então vamos lá ver como é que o software analisa. Aqui no caso já ficou bem melhor, mas olha o que acontece. A tolerância de 10 faz com que esses pedacinhos que estão aqui não fiquem muito bons, tá vendo? Essa transiçãozinha aqui ele já não consegue olhar. Então a tolerância de 10 não é bastante eficaz para fazer essa seleção, porque ele já não consegue fazer as curvas de maneira adequada, ele acaba pegando pontos que eu não gostaria. Isso nessa área que é bastante fácil. Quando você pegar uma área um pouco mais complexa como por exemplo essa área aqui que já tem um pouco mais de cor, ele já cria um monte de seleções aqui que eu não gostaria de ver. E aqui nas áreas embaixo, onde a transição do branco para o cinza já existe de maneira visível, a tolerância de 10 não foi muito bem. Então eu vou usar uma tolerância maior, eu vou usar uma tolerância de 32, que é a tolerância padrão, e vou desselecionar, tá? Então selecionar, desselecionar. Então vou fazer de novo a minha seleção. Vou começar clicando a partir do cinza aqui, que vai ficar mais fácil. Então vou clicar aqui, legal, vamos ver como é que ele lida com isso. Então vamos deixar ele analisar a imagem. Daí ele faz a seleção. Olha como 32 já ficou bem legal. Olha essa área aqui, ó, que tinha bastante defeito. Olha como tudo isso aqui que tinha bastante defeito já está bem melhor. Comparando, por exemplo, do jeito que estava antes, ó, agora ele já entende um pouco mais que essa seleção tem uma área com curva, né, e tudo mais. Ele já fez uma seleção com muito mais qualidade. Está terminado. A minha seleção já está terminada, eu já finalizei ela, pronto, agora eu posso só aplicar a máscara ou aplicar qualquer outra ferramenta para recortar, eu terminei a seleção? Não. É por isso que as pessoas acabam errando às vezes o uso da varinha mágica, porque elas pensam que a varinha mágica termina assim que você clica, se ficar bom, maravilha, terminei. Então não é por aí. Então a primeira coisa que eu fiz foi selecionar os brancos. Na verdade o que eu quero é a seleção, o conteúdo que tem da estátua. Então, na verdade, eu teria que inverter essa seleção. Já já a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer e pensar é que nesse universo da seleção eu teria como suavizar essa seleção logo de cara. Então, eu poderia suavizá-la. Suavizar é no seleção, modificar
E aqui ele tem o feather, não é o smooth. O smooth, que também significa suavizar, é um smooth relacionado ao desenho da seleção. Então, se você aumentar o tamanho do smooth, ele vai deixar, por exemplo, aqui tem uma curva bem feitinha, ele vai deixar ela mais reta, mais suave, com curvas bem longas. Então, esse é o smooth nesse sentido aqui. O border, ele vai criar uma borda a partir da seleção. Então, ele vai criar uma borda, ou seja, ele não vai mais selecionar o conteúdo, mas sim criar uma borda a partir dessa seleção. Serve para quando você quer colocar um contorno no objeto. Né? Então, eu quero colocar um contorno no objeto, eu faço a seleção dele, faço a borda, e daí eu coloco um contorno manual. Tem outras maneiras de fazer isso no Photoshop, mas é uma maneira manual de você fazer, colocar o border. O expand, ele vai expandir um pouco a sua seleção, o contract contrair um pouquinho, e o feather sim, suavizar a borda da seleção. Então o smooth suaviza o contorno, o desenho da seleção, e o feather, ele suaviza a dureza que essa seleção foi construída. Então se eu clicar no feather e falar para ele, olha, eu quero uma dureza de 2 pixels, de 3 pixels, já vai ficar bastante eficiente. Então vamos ver como é que essa máscara foi criada e como é que ela ficou, tá bom? Então só vou usar uma suavização de 2 aqui, ele vai criar essa suavização para mim, aí o que vai acontecer? Eu vou criar a máscara de seleção, a máscara de seleção ela é criada clicando nesse botãozinho aqui, então quando eu tenho uma seleção feita, e é só clicar nesse botãozinho aqui que chama Add Layer Mask, ou adicionar uma máscara à camada, é só clicar nele e ele fez uma seleção. Mas ele fez uma seleção da maneira ao contrário daquela maneira que eu queria, né? Ele selecionou o branco e tirou a estátua. Então para eu inverter isso daqui, é só eu inverter a imagem, tá? Porque isso aqui é uma máscara, mas ele é tratado no Photoshop também como uma imagem. Então para inverter, imagem inverte, né? Image inverse. Cadê? Perdão. Adjustments. Cadê? Imagem, adjustment, inverte. Tá aqui. Ou você aperta o Command ou Ctrl I. Pronto, então inverti aqui a seleção só para você entender. É Command ou Ctrl I, você faz a inversão, tá vendo? Então a seleção está feita e não tem um fundo aqui. Vou colocar um fundo bem dramático aqui só para a gente poder entender o que foi feito. Vou colocar um Solid Color, porque agora eu sei que eu não preciso ficar pintando no baldinho. Vou colocar essa corzinha vermelha aqui para ficar com bastante contraste com o fundo cinza. Vou colocar por baixo da minha layer. E aí eu consigo ver que a seleção que foi feita por ela através dessa suavização, ela foi muito bem feitinha, tá vendo? Ela não tá muito dura nem nada disso, ó, tá vendo? Ó, ficou muito boa a seleção. Então uma seleção bastante competente, muito rápida. Sim, ela tem defeitos, porque aqui eu não estou mostrando os defeitos dela por enquanto. Ó, o primeiro defeito está aqui. Como a minha seleção não era contínua, ela encontrou a borda e ela não atravessou essa borda para dentro, tá vendo? Então ela não pegou esses campos aqui que são brancos também que eu deveria ter pego. Então isso eu deveria ter acrescentado na seleção original, que é uma coisa que nós vamos fazer já já. Mas olha como isso aqui tudo ficou com uma imagem bastante competente, né? Bem feitinho, uma seleção bem rápida, funciona principalmente para objeto sólido, ainda tem defeitos, defeitos graves. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho um defeito na tocha que teria que ser feito manualmente, recuperado manualmente. Eu tenho outros defeitos aqui que eu deveria ter selecionado, então tem alguns defeitinhos ainda. Então por isso que eu disse, a varinha mágica, ela é o começo de uma seleção e não o fim. Ainda tem uma outra questão importante. Essa seleção, ela tá com um halo, sabe, uma borda branca, parece que tem uma coisinha, uma sombrinha branca, um brilhozinho branco bem fininho saindo da imagem. Isso não é bom. Isso é fácil de você tirar quando a gente aprende a refinar a máscara. Tá? Então, quando você aprender a refinar, trabalhar melhor com máscara, refinar máscara, você acaba conseguindo tirar isso. Então, eu vou voltar ao processo, eu vou eliminar a minha máscara e vou voltar ao processo para a gente fazer o processo inteiro novamente. Então, vamos lá. Então, eu encontrei lá uma tolerância da minha varinha mágica que ficou bastante apropriado. O atalho da varinha mágica é a letra W. Então, a tolerância minha está 32. E eu quero que selecione somente os brancos. Então, legal. Então, vou selecionar somente os brancos. Não vou me preocupar com a suavização agora, porque eu sei que essa suavização pode ser feita no refinamento da máscara. Então, não preciso me preocupar com isso agora. Eu preciso me preocupar só em selecionar todas as áreas que eu quero. Então, como é que eu adiciono isso aqui na minha seleção de varinha mágica? Eu seguro o Shift, e ao segurar o Shift, ele já coloca um mais ali do ladinho, e aí eu só clico uma vez. Ele vai adicionar aquele interior. Clico, segurando o Shift, nesse interiorzinho que eu quero. E mais esse pontinho. Tá vendo como ele é pequenininho? Eu vou ter que chegar lá perto
para eu poder selecionar direito, porque senão eu corro o risco, por causa do tamanho do ícone da varinha, de ele selecionar, acabar clicando aqui fora nas partes cinzas e ele fazer uma seleção ruim para mim. Então eu vou clicar aqui no meio e ele vai fazer uma seleção, tá vendo? Selecionou só essa partezinha que eu queria, sem mexer nas demais partes da seleção, tá vendo? Ficou muito bom. Aí lá em cima eu tenho aquele problema da tocha, porque aqui na tocha a gente tem um problema, na verdade, na imagem, né? A imagem, ela é cinza escuro, mas tem uma parte da tocha que tem um reflexo e um brilho, que esse brilho precisa ser acrescentado na mão. Mas a gente já sabe como fazer isso com uma outra ferramenta que nós aprendemos anteriormente, que é a ferramenta laço. Então eu vou pegar a ferramenta laço e vou fazer um acabamento em cima dessa tocha, que na verdade ela vem aqui, passa por aqui por cima. Tá vendo? Nesse contorninho aqui que tá bem difícil de ver, mas é aqui que a gente faz. Bom, se eu quero adicionar nessa seleção, eu tenho que adicionar ela, eu tenho que fazer ela acontecer. Então eu tenho que acrescentar em cima dessa seleção. Por enquanto, o que eu estou selecionando é a área branca. A área branca. Então aqui, por exemplo, está selecionada essa parte. O que eu tenho que fazer é remover essa seleção daqui. Então para remover, não é segurando o Shift, é segurando o Alt. Então, pessoal, desculpa, deu uma travada aqui, que o computador está aberto há um tempão, fazendo um monte de coisa. E, como todo computador, o meu também tem que abrir e fechar de vez em quando para ver se funciona. Então, beleza. Eu já reabri aqui a imagem, está no mesmo lugar. Então, só para a gente entender aqui, para eu poder, aqui nessa seleção, que eu estou selecionado aqui é o branco. Então, se eu tentar selecionar, adicionar a seleção aqui, o que na verdade eu estou fazendo aqui é nada. Quando eu chego aqui, eu estou, na verdade, vou acabar tirando aquele pedaço da seleção ali, tá vendo? Ó? Porque eu, na verdade, estou acrescentando seleção na parte de fora. Então, o que eu tenho que fazer aqui é remover essa parte selecionada. Então, eu vou pegar o laço e vou remover essa parte. Tá vendo? Aí eu posso fazer ele bem bonitinho, ó, em cima do contorninho da tocha. E aí, pronto. É para isso que ela serve, ó. Ah lá, pronto. Então, aí agora está inclusa a parte da tocha que não estava antes. Mesma coisa nesse outro pedaço aqui, ó. Então eu vou selecionar as partes que ele não tinha incluso aqui da tocha, que é esse pedaço que tem um brilho que é quase imperceptível, e aí pronto. Então o laço também é muito bom para esse tipo de ajuste que eu tenho que fazer. Ainda não terminei. Aqui na varinha mágica ainda me falta selecionar esses pedaços que estão aqui que ainda não foram selecionados. Então eu vou clicar em todos eles, eu vou clicando. Ó. Então eu vou acrescentar aqui uma seleção, vou acrescentar aqui outra, eu vou acrescentar outra aqui, vou acrescentar outra aqui. E nesses pedacinhos pequenininhos eu tenho que fazer isso um por um. Acontece que quando você vê de longe, mesmo que a seleção não fique tão perfeita assim, ele vai dar o efeito de ter esse cortezinho. Ó, aqui eu selecionei uma coisa errada, daí ele acabou pegando o cinza e selecionando as outras coisas. Então eu vou dar um Ctrl Z e voltar. Então vou tentar de novo selecionar aqui só o pontinho onde eu quero, só o pontinho onde eu quero, só o pontinho onde eu quero. Isso aqui é brilhozinho, não precisa ser selecionado. Maravilha. Então vou tirar o zoom aqui agora. Parece que eu tenho uma seleção bastante competente, bem feitinha. Ainda falta aquela partezinha interna aqui da estátua que eu tinha feito da outra vez, mas dessa vez eu acabei esquecendo. Então eu vou colocá-la agora também. E tudo bem. Então até aqui o que eu fiz foi a parte branca. Então quando eu criar a máscara, eu vou criar a máscara de maneira invertida. Então tudo bem, pode criar de maneira invertida, não tem problema. Então vou lá, criei de maneira invertida, ou seja, eu removi toda a estátua e fiquei só com o fundo. Na verdade o que eu quero é o inverso. Como que eu quero o inverso? Eu tenho que inverter as cores disso, ou seja, eu tenho que transformar o que é branco em preto e o que é preto em branco. Para inverter, Image Adjustment Invert. Então pronto, inverti. Agora está lá o brilhozinho e está aqui bonitinho. Como a seleção, o objeto da estátua, ele é duro, ele ainda fica algumas sobrinhas daquele brilhozinho branco que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá vendo? Esse brilhozinho branco no Photoshop antigo tem algumas maneiras de você resolver. No Photoshop novo a ferramenta é um pouco mais eficiente, mas no Photoshop CS6 ela chama Refine Mask. Aqui não chama Refine Mask na versão 2020, ela tem um outro nome. Então a gente dá o botão da direita aqui, por exemplo, você vai ter o Select and Mask. Esse Select and Mask é que vai te dar as opções, por exemplo, de suavização. Tá vendo como tem uma bordinha branca muito pequenininha? Essa bordinha branca, por exemplo, eu posso resolver fazendo ajustes aqui na minha seleção. Então, por exemplo,
Só aqui embaixo eu tenho aqui, ó, deslocar a borda, ou seja, se eu deslocar para fora, para a direita, eu vou aumentar a borda, então ele vai deixar ainda mais o halo branco aparecendo. Então eu vou fazer isso para a gente ver como é que fica. Ó. Ele vai deslocar ainda mais o halo branco, tá vendo? Ele está mais evidente, não é muito, mas ele está mais evidente. Então eu vou zerar aqui novamente e esse halo branco vai sumir temporariamente, tá vendo? Então vamos lá, vou fazer de novo. Eu vou botar lá Shift Edge lá enorme. Vou clicar em outro lugar aqui só para ele efetivar. Olha lá, ficou gigantão, ó, criou um halo branco maior e mais duro. Tá vendo como aqui agora eu consigo ver bem o halo branco? Então eu não quero nada disso. Né? Então se eu vou zerar aqui de novo, vou dar um OK. Uma coisa importante, por exemplo, nessa visualização aqui que a gente está do Selection Mask, é que aqui em cima eu tenho como visualizar, por exemplo, em cima da layer que está embaixo. Eu não quero visualizar em cima do preto, ó, eu quero visualizar em cima do vermelho, que é aquele que está lá embaixo. Embora em cima do preto foi o jeito que a gente conseguiu mais ver esse halo que foi criado aqui em volta, esse brilhozinho branco. Então eu vou deixar aqui on black, então você pode deixar on layers, tá? Como é que então eu faço para melhorar esse meu recorte? Então a primeira ferramenta que eu posso usar é deslocar essa borda um pouco para dentro. Não precisa deslocar muito não, aqui eu fui até demais, tá? Deslocar um pouquinho para dentro. A outra coisa que eu posso fazer é mexer um pouquinho na detecção dessa borda. Essa detecção dessa borda, se eu aumentar um pouquinho o raio dela, para 1, para 2 pixels, ele já começa a ter uma percepção um pouquinho melhor. Ó, já removeu todo o halo branco que eu tinha aqui em cima, já suavizou bem, já ficou muito melhor a seleção. Tem uma pequena perda lá em cima, muito pequena, quase nada. Então fica só a detecção da borda já resolveu todo o meu problema. Se eu quiser devolver um pouquinho de contraste, eu não quero que minha borda fique tão suave assim, porque isso aqui trata um pouco de suavidade, né? Então eu posso devolver um pouco desse contraste, mas eu posso acrescentar novamente um pouquinho desse contraste para essa borda ficar menos dura, um pouquinho mais dura do que ela já estava, ou seja, é um objeto sólido, né? Então pede isso um pouco mais duro, tá vendo? Tirou um pouquinho aqui da suavidade que tinha criado, porque eu coloquei o Edge Detection aqui com um pixel. Então se eu apertar isso daqui e der OK aqui agora, qual que vai ser a saída disso? A saída vai ser acrescentar, o Photoshop vai acrescentar isso que eu acabei de fazer naquela máscara que eu já tinha. Decontaminar as cores também é uma coisa interessante, depois a gente vai ver onde isso realmente é utilizado e como isso funciona. Depois eu mostro para vocês onde é, mas pode deixar clicado aqui, em outro momento a gente dá uma olhadinha nessa Decontaminate Colors. Legal, então agora eu vou ver como é que ficou isso, eu estou vendo aqui no preto que removeu toda aquela borda branca. Eu estou vendo que nas outras partes que eu tenho aqui da estátua tá tudo muito bem feitinho, muito bem selecionado, não tenho nenhuma reclamação para fazer, mas mesmo assim, se eu quiser ver na layer que vai ficar embaixo, que é aquela layer vermelha, eu posso trazer para cá, dar uma olhadinha para conferir se está tudo ok, se está do jeito que eu acho que tem que estar, e aí pronto, está feita a seleção. Então é só dar ok e essa seleção vai ser aplicada na máscara que está aqui feita, numa nova máscara que está feita aqui. Então pronto, aqui embaixo eu tenho a máscara original e aqui em cima eu tenho a máscara que foi feito o refinamento através, se dependendo da versão do Photoshop que você tem, ou ela aparece Selection Mask ou aparece Refine Mask, mas as opções são basicamente as mesmas, né? Aqui na versão mais nova do Photoshop a ferramenta ficou muito mais eficiente. Então, eu vou remover essa aqui que não me interessa, mas aqui eu tenho um recorte muito bem feito, usando a varinha mágica, que mais uma vez não é o fim da seleção, a varinha mágica. Você não clica e está pronto, você clica e tem um ótimo começo se você souber utilizar aí a tolerância e as outras coisas que ela tem à disposição. Você pode colocar qualquer cor aqui, ó. O recorte está super bem feito, bastante profissional, e eu duvido que alguém fale que isso foi feito através da varinha mágica, mas é porque agora você aprendeu que até depois que você usou a varinha mágica, você ainda tem que continuar se utilizando de outros refinamentos. Eu usei o laço para fazer um acerto de seleção ali em cima, eu usei o Selection Mask ou o Refine Mask para fazer um ajuste na detecção da borda, para não ter aquela borda branca que ficou por causa do fundo, que era muito claro. Então você tem uma ferramenta muito útil, que é a varinha mágica, para você fazer a seleção das suas coisas. Tá bom? É isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula.